A Uber já percebeu que tem muitos passageiros viajando pela 99 e pagando no dinheiro. A Uber já percebeu que tem determinadas regiões que tem muito passageiro que ainda quer pagar a corrida no dinheiro. A Uber já percebeu que tem muitos motoristas aceitando essa forma de pagamento, apesar dos problemas que sempre acontecem, inclusive pela ausência ou pela falta ou pela diminuição na segurança. A Uber já percebeu isso. Então, ela está lançando aí agora um novo recurso, em breve, né? Está falando aí, para dar mais transparência ao receber um pagamento em dinheiro. E ela está dizendo aí que esse recurso, através desse recurso, você vai poder confirmar o valor efetivamente pago em dinheiro ao final da viagem. A gente não sabe como é que vai ser isso exatamente. Certo é que isso é para que você, motorista, habilite a função dinheiro, para que o passageiro possa continuar pagando as viagens no dinheiro. Tudo isso contrariando, acho que a maioria das situações que deve acontecer aqui no Brasil, né? Que é o pagamento no dinheiro. No cartão é muito melhor, trabalhar dessa forma, com crédito, é muito melhor e vocês sabem disso. Então não existe nada, às vezes a gente evita muitos problemas ao receber a viagem ali no cartão. Não precisa nem conversar com o passageiro, é só encerrar a viagem e pronto. Mas ela quer que isso aconteça. Quero agradecer os inúmeros de parceiros que me mandaram isso. E muito obrigado mesmo, são vários, não dá para falar o nome de todos aí. Só lembrando que a Uber deixou um aviso aí nessa mensagem, reforçando a política do pagamento integral, que é de responsabilidade do passageiro, podendo resultar inclusive na desativação da conta do usuário. Então, meu amigo, tá aí essa informação. Vamos ver como é que vai ser. Lógico que eu vou trazer tudo para vocês aqui em primeira mão. Além dessa informação, quero trazer mais duas aqui para vocês. Fica até o final e se você acha que mereceu, deixa aquele like. Olha só, o governo federal, através do Ministério do Trabalho e Emprego, tá fazendo um pacto com o iFood. A gente não sabe por que é só com o iFood. Apesar que eles dizem que outras empresas podem entrar também nesse pacto. A Uber, a 99, quem quiser entrar, pode entrar no pacto. Mas o que a gente viu aí é que é um pacto feito entre o Ministério do Trabalho e Emprego com o iFood. Para trazer um pacote de intenções, até vou ler aqui para vocês, ó, para o fortalecimento do trabalho decente nas plataformas digitais. E isso daí era para ser feito uma cerimônia ontem em Brasília, com a presença do ministro Luiz Marinho, porém, por alguma razão isso não aconteceu ontem. Eu acredito que deve ser por causa que o STF hoje começa a julgar aí a uberização do trabalho. E a gente vai falar sobre isso também. Dentro desse pacto, eu achei bem assim interessante, mas estranho ao mesmo tempo. Porque eles estão tomando assim por base pelo menos 5 temas. Olha só, um deles é o seguro contra acidentes pessoais. Isso deve ter dentro desse pacto. O iFood vai promover isso. Porém, a gente vê que já tem seguro contra acidentes pessoais. Todos nós temos acidentes pessoais, não acidente do carro, não danos no veículo. Seguro de acidentes pessoais. Tudo bem. Nós temos aí o seguro da Schub, né? Eu não sei nem se é assim que fala. Aí pela Uber, quando você está em viagem, está buscando passageiro, você tem direito a esse seguro, caso aconteça alguma coisa com você. Mas está falando aqui de seguro de acidentes pessoais, é o primeiro tema. Não sei, pode ser alguma coisa melhor? Vamos ver. Ponto de apoio, ou seja, um espaço físico para descanso e suporte ali do motoboy. Inclusive, não só o motoboy, mas está falando também sobre motorista por aplicativo, apesar de ser aqui um pacto com o iFood. Tudo bem. Tudo isso ainda tem uma ressalva. Nas principais cidades onde tem a alta demanda. Ou seja, onde tem baixa demanda, muito provavelmente nem vai ter esse ponto de apoio. E vocês sabem que ponto de apoio a prefeitura tem feito, né? Algumas prefeituras fazem por conta própria, né? Aqui na minha cidade mesmo tem. Transparência. Achei estranho isso aqui, ó. Garantindo acesso claro às regras e critérios de funcionamento da plataforma. E aí? Vago, né? Transparência? Vago. Teria que ter ali o ponto em que como essa transparência acontece. O que é isso? Garantindo acesso claro às regras? Basta eles colocarem lá como que vai ser e pronto. Mas e aí? E o demais? Como que ela precifica? Como que ela faz com que a gente vá buscar o passageiro? Tem um monte de coisa aí, né? No caso aqui iFood, como que eles vão buscar as entregas, mas tá vago. Tá? Não sei como que isso ia ser resolvido. Essa transparência de algoritmo, estranho.
E aqui falando sobre cursos, né, promoções, parcerias de capacitação, que é a segurança viária, com ações de formação e prevenção de acidentes, por meio de cursos, campanhas educativas e parcerias com capacitação dos trabalhadores. Também, eu tô achando assim, não sei, quero saber de vocês o que vocês acham, mas para mim eu tô achando muito pouco isso para se fazer um pacto com o governo federal. Eu acho que precisaria muito mais. Tem muito mais coisas que acontecem no iFood que tinha que ser mexido. Aqui não tá mexendo na ferida, não. Aqui não tá falando de nada de ganhos, aqui não tá falando nada da forma como o iFood trata os entregadores, não tá falando nada disso. Essas tal de OL, essas coisas que acontecem, essas gamificação, não tá falando nada disso aqui. Muito estranho esse pacto aí. Bom, não é só para iFood, outras empresas podem entrar também se quiser, porém, tudo isso era para ter acontecido ontem numa cerimônia em Brasília, como eu falei para vocês, mas não aconteceu. E eu acho que pode ser que eles façam ainda, talvez eles estejam esperando aí para saber o que o STF vai decidir com relação ao vínculo trabalhista aí de nós, motoristas e os entregadores. O início do julgamento começa hoje, dia 1º de outubro, e a controvérsia é conhecida como uberização das relações de trabalho. O que vocês acham, gente? Fiz até uma enquete aí, tem bastante gente acreditando que vai sim ser favorável para o motorista. Eu temo, porque são mais de... Quantos processos? Tem mais de 10 mil processos, né, que estão aguardando isso, estão parados lá na justiça, esperando o posicionamento aí do plenário, para saber como que vai ser. A gente tem direitos, as empresas têm responsabilidades, né, trabalhistas ou não. Certo é que o Tribunal Superior do Trabalho está dando causa ganha para a gente, que a gente tem direito sim, porém vai ser analisado pelo menos 2 ações lá pelo ministro Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Elas vão ser julgadas porque a Uber e a Rappi entraram com o processo pedindo lá ao STF para que julgue com relação a isso. E tudo que eles fizerem agora vai ter repercussão geral, ou seja, a partir do que eles decidirem é o que vai ser para tudo. Então, meu amigo, eu não sei. Eu falo para você, viu? Porque eu acho que deveria ser reconhecido o vínculo. É que a gente tá com medo da CLT. A gente tá unindo as duas coisas, o vínculo com a CLT. E a gente não pode unir isso. E com isso a gente está acabando abrindo mão dos nossos direitos. Ah, não, se eu tiver direito, então você é CLT. Não, gente, esqueçam isso. Você pode muito bem ter direito sem ser CLT. Como eu falei para vocês da terceira via. A gente não é autônomo, porque a autonomia está mais descrito aí que a gente não é. Você é autônomo? Você tem autonomia a partir do momento que você liga o aplicativo? Ah, eu sou autônomo porque eu ligo quando eu quiser. Beleza. Você liga o aplicativo quando você quiser. Agora, ligou o aplicativo, acabou a autonomia. Você vai ter que atender a Uber. De um jeito ou de outro, você vai ter que atender. Agora, como que pode uma plataforma dessa dizer que ela é plataforma? Como eles contestam aqui, ó. A Uber diz que é uma empresa de tecnologia e não de transporte. E que o reconhecimento de vínculo altera a finalidade do negócio da plataforma. Como assim? Ou seja, se não for para explorar a gente, não funciona. Né? E estão falando de carro autônomo. Como que eles vão colocar carro autônomo para eles pagar o carro autônomo? Sendo que os nossos carros, tudo que a gente faz aqui, somos nós que pagamos. E querem tirar o motorista, que é o que dá lucro para eles. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Então, apesar disso, vamos acreditar, será? Vamos acreditar no Edson Fachin? Não sei, ele fala que a Constituição tem que se fazer valer. Ele está falando um monte de vezes aí que nós temos que está de acordo com a Constituição. E quem fala de direitos trabalhistas não é a CLT só. Quem fala sobre direitos trabalhistas é a Constituição. Ou seja, será que ele vai agir contra o próprio discurso dele? Se tem que fazer valer a Constituição, tem que fazer valer os direitos trabalhistas. Porque está lá. Agora eu quero ver. De qualquer forma, os ministros vão ouvir entidades que defendem o reconhecimento de vínculo. Eles vão ouvir. Agora vamos ver como vai ser o relatório. Hoje começa o julgamento. E lógico que vocês vão seguir aqui a gente para saber tudo o que está acontecendo. A gente fala aqui do nosso dia a dia, de como a gente deve trabalhar, mas também a gente tem que falar sobre essas coisas. Legislação é importante, isso é o futuro do motorista por aplicativo, que é uma profissão. Eu até falo que é difícil hoje você trabalhar como motorista por aplicativo, efetivamente, como fonte de renda principal. Mas isso está acontecendo. Então não tem como fugir. Ah, é só renda extra, o que vocês estão reclamando? Não, não é só renda extra. Tem muitos pais e mães de família trabalhando só pelas plataformas. Então tem que ser decidido a contento. E sim,
Sim, as empresas como Uber, 99, iFood, etc., têm que ter responsabilidade. Tem que nos dar garantias de direitos trabalhistas. Então nós não somos autônomos, nós não somos CLT, mas nós podemos ser considerados como trabalhadores de plataformas digitais ou plataformas de transporte digital, com toda a responsabilidade, porque sim, eles fazem o que quer com a gente hoje. Hoje eles oferecem um valor, paga outro. Você reclama, não tem jeito. Reclama de novo, eles, para finalizar o assunto, eles te dão ali um valor bem menor, às vezes até R$1, né? Valor ínfimo, muito aquém, para que você já fique quieto. E encerram o procedimento. Como que pode isso? Então, tudo isso tem que ser mudado. A forma como a gente trabalha, a forma como a gente respeita a plataforma, tudo bem, tem que ter um respeito, tem um contrato, a gente tem que agir de acordo, beleza? Tem a nota, tem a avaliação, que eu acho também que é importante. Tudo isso é importante. Agora, exigir coisas da gente e não dar nada em troca, só bônus, aí eu acho que está errado. Isso não é plataforma digital. Isso sim é uma plataforma de transporte, porém deve ser responsabilizada. Ontem eu deixei para vocês aqui na íntegra o que aconteceu na sessão lá, na audiência pública em Brasília. Ontem foram os representantes dos motoristas que foram ouvidos. E eu gostei bastante, foi bastante técnico, todo mundo que falou lá, eu gostei muito. E eu vou deixar aqui no final para vocês assistir também, para quem não assistiu. Ele tem sido bem assistido, eu tô vendo que está tendo bastante interesse sobre isso. Vejam lá o que vocês têm para dizer, porque realmente é importante e é interessante a gente saber tudo o que está acontecendo. Certo é que eu não consegui ser ouvido lá, tentei, mas não consegui. E o próprio Augusto Coutinho falou lá no final por que algumas pessoas não puderam ser ouvidas. Tá? Então tá lá para quem assistir, vocês vão ver por que muitas vezes eu queria estar lá também falando, mesmo que fosse online, mas eu não consegui, justamente porque essas coisas, né, tem muitas coisas que acontecem que a gente não fica nem sabendo. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar. Tem cenas dos próximos capítulos e tudo isso eu vou contar para vocês. Então comentem aí, são 3 temas. Vocês viram aí? Falei aí, né, que agora o pagamento em dinheiro. Vocês vão fazer viagem em dinheiro aí? Não sei. Eu acho muito melhor trabalhar só no cartão. Mas tem região que não tem condição. Então talvez seja sim uma melhoria isso aqui. Talvez isso aqui resolva o problema que está acontecendo aí de quem está falando que paga, mas não paga. Aquele que também marca ali que o passageiro não pagou, mas que ele realmente pagou. Então vai resolver. E também sobre o iFood aí, né? O que é esse pacto? Que para mim são 5 estruturas do pacto. 5 temas que não achei importante. E também agora falando do STF, que começou hoje o julgamento. Hoje, dia 1º de outubro de 2025. Sobre a uberização. E nós temos direito sim. Se julgarem contrário, beleza. E se julgar contrário, o próprio Edson Fachin vai falar contra ele mesmo. Porque ele defende a Constituição. E a Constituição defende que nós temos direito sim ao trabalhar. Trabalhou pela Uber, pela 99, pelo iFood, pela Rappi, seja lá por quem for, você tem direito. Tem direito. Não adianta falar que não. Certo? Ah, eu só quero ganho por quilômetro. Beleza, mas nós temos direito. Trabalhou? Trabalhei. Então, tem direito. Como que você pode abrir mão das suas férias, do seu 13º? Não, eu abro mão, desde que não seja CLT. Não é assim. A gente pode ser Uber, pode ser 99, pode ser o que for e ter os direitos. É só querer. Não tá difícil. E vamos ver como é que vai ser a regulamentação, né? Prometeram que vai ter ganho por quilômetro. Prometeram. Não, vai ser decidido que o ganho vai ser por quilômetro. Isso aí os próprios deputados falando. Eles vão anotar isso, vão colocar emendas para que seja desse jeito. Vamos ver como é que vai ser. Tamo junto, falei bastante, né? Mas assuntos importantes eu achei que merece aquele like. E o Rubão, né? O Rubem acompanhando a gente aí, vocês viram, né? Vocês gostaram do Rubem? Eu vi que teve bastante comentários elogiosos aí. O Rubem, ele é o seguinte, falaram que eu estou infantilizando, né, toda essa guerra que acontece aí com os aplicativos, mas não é infantilizando, gente, é deixando mais leve. O Rubem, ele tem essa feição aí meio brava, tem essa bocona grande e a gente sabe que as coisas são assim, que acontecem com a gente, né? Então, ele é brabão, ele tem a boca grande, quer abocanhar tudo, mas ele tá atento assistindo a gente aqui. Então, vamos respeitar ele aí, né? O Rubem, não é isso? E ele vai acompanhar a gente aí. Pode deixar ele aí?
Pode deixar? Tem assunto sério? Então tá bom. Beleza, gente. Depois eu vou arrumar uma companheirinha pra ele também aí, porque eu acho que ele merece, né? Pra ele não ficar sozinho aí, senão ele fica muito brabão. Isso aí, gente. Tamo junto, um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.